Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e nós vamos direto ao assunto, e o assunto não vai se focar no que todo mundo está falando agora, que é o falecimento da Rainha da Inglaterra, embora a gente vá falar do passamento de Elizabeth II aos 96 anos, que permaneceu 70 anos no cargo, mas vamos usar isso apenas como um trampolim para explicar o que vai acontecer a partir de agora, com a assunção do cargo do Príncipe Charles, que é o herdeiro, que agora passou a ser rei, ou passará a ser rei. Evidentemente que nós veremos toda a mídia ocidental tecendo loas e elogios a essa rainha, dizendo como ela foi boa e maravilhosa, só que não é o nosso caso, porque nós sabemos de fato o que é a família real britânica, e nós vamos falar aquilo que nos vem à mente de várias coisas que aconteceram, citando pelo menos algumas delas. Para começar, este fato aqui. Quando nós estávamos passando pelo flagelo, vocês lembram que o flagelo foi declarado expressamente e oficialmente no dia 3 de março de 2020, no dia 3/3. 3 meses depois, no dia 3/6, o Príncipe Charles e o seu colega, o Klaus Schwab, o diretor do Fórum Econômico Mundial, declararam no próprio fórum que o flagelo era uma oportunidade de ouro. Para quê? Para uma reinicialização do mundo. E aí veio aquela história do Great, vocês sabem, o Great, não vou nem dizer aqui, porque eu acho que isso aqui também já está detectando. Isso aqui é ele, então, fazendo o famoso discurso. Então foi ele que deu o passo inicial, que declarou pela primeira vez a ideia de se fazer isso. Para mim não é surpresa, nós sabemos que o pai dele, o Filipe de Edimburgo, que também já faleceu, ele falou há 30 anos atrás que caso ele pudesse voltar a esse mundo aqui depois do passamento dele, ele gostaria de voltar como um flagelo letal. É claro que, como eles são a família real britânica, isso foi tratado apenas como uma gafe, uma mera brincadeira. Coitado de quem acredita. Mas vamos adiante. O Príncipe Charles ele chegou a receber uma mala de dinheiro de políticos do Catar. Agora, recentemente, é que saiu essa informação, dia 27/6. Segundo o jornal Sunday Times, o monarca teria recebido 3 milhões de euros do ex-premier. Eles têm uma relação bem antiga com as famílias reais da Península Arábica. Quem não conhece a história de Lawrence da Arábia e como o Lawrence da Arábia ajudou a derrubar o Império Otomano, levando ao poder as famílias árabes do deserto, inclusive a família saudita, do Catar, Emirados Árabes e outros. Ele é famoso também agora por ter saído essa notícia. O Príncipe Charles recebeu doação milionária da família deste sujeito aqui que está envolvido naquele evento lá do dia 11 do mês de setembro, lá daquele famigerado ano de 2001, que foi o ano que deu a abertura para todo esse processo de coisas que nós estamos vivendo até hoje e que foi novamente acelerado em março de 2020. Não foi pouco dinheiro, foi 1 milhão de libras, ou 6.300.000 reais na cotação atual. Isso aqui é uma matéria do mês 7 de 2022, portanto, bem recente. Então, as relações dessas famílias aí são muito próximas, e por falar nessa data famigerada de 2001, a rainha veio a falecer 3 dias antes da repetição dela. Do dia 8 até o dia 11 do mês de setembro, são apenas 3 dias, mais uma vez. Essa família também é bem famosa por conta do que aconteceu com o príncipe Andrew, que deixou as funções reais depois de um escândalo que envolvia este cidadão aqui, que eu vou marcar na tela e que vocês depois podem olhar a matéria toda, porque se eu citar aqui, esse vídeo simplesmente não vai para o ar. A matéria é do site da BBC News, de uma rede britânica, mas cada um tire suas próprias conclusões. Eu não farei muitas ilações para que esse vídeo permaneça. Essa família é muito famosa por conta desse tipo de situações aqui. Outra situação bem interessante é esta aqui. Saiu no site da UOL.
Um misterioso corpo foi encontrado em lago do Palácio de Kensington, na residência do príncipe William e Kate Middleton. Uma mulher foi encontrada lá, alguém tinha tirado a vida dela, a mulher de 51 anos, e simplesmente isso aí foi investigado e logo se concluiu que não se sabia de nada, que não se encontrou coisa alguma. Então a famosa Scotland Yard, toda aquela história aí do Sherlock Holmes, da alta capacidade de investigação da polícia britânica, não foi eficiente o suficiente para descobrir o que um corpo estava fazendo do lado de fora da casa do príncipe William. Por que será que eles não conseguiram ir até o fundo dessa história? Bom, o filho de William com sua esposa, né, Kate, ele é herdeiro direto do Vlad Drácula. Isso aqui está no site Terra, não é um site obscuro, né, de Washington e até de Maomé. E há quem diga, eles dizem isso, inclusive, que eles são descendentes diretos da genealogia de Davi, o rei Davi. Eles reivindicam para si, na minha opinião, é uma reivindicação mentirosa, que não tem fundo de veracidade, mas enfim, que há essa reivindicação de que eles seriam então um dos possíveis herdeiros da casa de Davi. Tanto é que a harpa que está no selo da família, né, da casa real, seria então aquela famosa harpa de Davi. Se é fato ou não é, cabe aí a vocês uma investigação, mas vocês sabem que a profecia fala de que um Messias, ou alguns acusam um anti-Messias, ele só pode vir a partir da casa de Davi. Bom, outra matéria aqui, árvore genealógica do bebê real aponta parentesco até com o príncipe Drácula. Para quem não sabe, né, o próprio o próprio Charles chegou a fazer essa declaração de que ele era então um descendente do príncipe Drácula. Outra matéria aqui bem interessante é do Tratado de Methuen, que teria trazido consequências a Portugal e o Brasil. Para quem não sabe, o ouro, né, que muitos dizem que Portugal levou muito ouro do Brasil, mas esse ouro, né, se Portugal fosse tão rico, não estaria nas condições em que está atualmente. Onde é que foi parar esse ouro? Segundo essa matéria aqui, devido aos empréstimos que Portugal acabou tendo de fazer, porque Portugal estava sempre em disputas em que a Inglaterra acabava financiando essas disputas eternas, ele acabou devendo muito dinheiro, né, para a Inglaterra, e qualquer ouro, né, que tivesse sido captado aqui no Brasil acabou parando na Inglaterra, acabou parando em mãos britânicas. Então todo aquele ouro que se diz nas histórias aí que o Brasil perdeu para Portugal, nem em Portugal não está, mas estaria, segundo essa matéria aqui, né, em outro país. Uma outra curiosidade interessante, né, para aqueles que estão aí tecendo luas a respeito da família real britânica e vão agora ouvir um monte de coisas a respeito disso, é o John Dee. John Dee foi um cientista e ocultista, nascido em 1527, falecido em 1609, que estudou no St. John's College em Cambridge, viajou pela Europa, prosseguiu estudos em Lovaina e lecionou em Paris. Regressando à Inglaterra, privou com as elites do seu tempo, tendo sido conselheiro científico e confidente da rainha Isabel I. Ele é famoso pelo evento The Tempest, ou A Tempestade, que foi um evento em que ele fez uma previsão, né? Como se ele fosse um adivinho. Ele disse: olha, os navios precisam ficar em tal posição, porque se eles forem para o ataque, eles vão se colocar em risco, porque o vento vai virar uma tempestade que vai jogar toda a esquadra inimiga contra as rochas, e aí nós permaneceremos como a única potência naval do mundo. Vocês sabem que as primeiras potências navais do mundo foram dos nossos antepassados, os portugueses e os espanhóis. Mas por conta de certas escaramuças britânicas, que inclusive muitas vezes acabaram se aliando com inimigos da própria Europa, eles acabaram destruindo toda a frota
portuguesa e espanhola na época, e permanecendo como o único império naval do mundo, estendendo então suas conquistas a partir daí para o mundo inteiro e ficando na época conhecidos como o único império sob o qual o sol não se punha, porque eles tinham terras ao redor de todo o mundo, então sempre havia sol passando por alguma terra pertencente ao Império Britânico como colônia ou como posse direta. Vocês já sabem também que eles têm problemas até hoje com a Argentina por causa das Malvinas e etc. Para quem não sabe também, essa aqui inclusive é uma das gravuras, né, que ficou conhecida, que nós temos o John Dee fazendo um de seus feitiços diante da rainha e de sua corte. Para quem não sabe, John Dee, veja só, raio-x revela a primeira versão bizarra de pintura da rainha Elizabeth I. Tudo por conta de John Dee, conselheiro e alquimista da rainha. Então eles vão falar aí do quadro em si, isso não nos interessa muito, mas a quem interessar ele estará na descrição aqui, tá, pessoal? Mas o que tem de curiosidade ainda para falar a respeito de John Dee é que ele foi o primeiro 007, foi o primeiro espião, né, do primeiro serviço de espionagem organizado nos moldes que veio a ser a atual espionagem britânica. Então, inclusive, ele assinava, né, a assinatura dele parecia-se com um 07, que lembra aquele símbolo Tubal, Caim, duas bolas e uma cana, né? Então a cana representada pelo 7 e as duas bolas pelos 2 zeros. Então ele deu origem a essa ideia aí que modernamente a gente conhece do agente secreto 007. Então o Império Britânico ele tem muitas coisas ocultas, nem tão ocultas assim, se você fizer algumas pesquisas você ficará sabendo, mas ocultas o suficiente para a grande massa de lemingues que se informa através da mídia jamais ficar sabendo. Vão nascer, viver e ir para o caixão de hexagonal sem saber o que é que aconteceu em suas vidas, quem é que tornou as suas vidas como ela é. E a gente traz aqui uma pitadinha apenas para que vocês tenham uma leve noção de quem são essas pessoas. Talvez em um vídeo mais adiante a gente traga mais algumas informações a respeito, talvez mais diretamente, a respeito da rainha em si, uma vez que ela agora é o foco de todas as atenções, mas em breve será o seu filho, né? Seu filho Charles, que agora assume o cargo e penso eu que vai dar uma nova aceleração a esse projeto que era dele, que era do pai dele e de tantos outros. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.